galera, beleza? Tudo bom? Então, como eu disse há pouco tempo atrás aqui no nosso primeiro vídeo ali, eu comecei esse projeto novo e hoje a gente vai ter a possibilidade de trocar uma ideia com um dos maiores kahunas que tem no Brasil. Como eu já expliquei antes, o nome kahuna significa sábio ou sacerdote, né? É um nome próprio da cultura polinésia, principalmente no Hawaii, que é onde nós surfistas mais nos identificamos, né? É a meca do surf. E hoje a gente vai ter a oportunidade de falar com um cara que começou vários projetos ligados ao surf durante a vida, e é um cara que tem muita experiência de vida também, e que eu sempre quis trocar uma ideia mais profunda a respeito da vida em si. Eu estou mandando aqui um convite para ele agora, enviado com sucesso. Vamos ver se ele se conecta com a gente para a gente começar, porque a gente não tem assim tanto tempo, são 40 minutos, se eu não me engano. Então vamos esperar aí o Bocão entrar. Fala, Bocão! Fala, Duda, tá me ouvindo? Beleza? Deixa eu arrumar aqui a telinha, que quando deu o negócio deu uma subidinha aqui. Pá. E aí, cara, a gente não tem muito tempo para perder se congratulando tal, e para demonstrar a felicidade que eu tô de começar o programa com os dois pés direitos, né? Que não é todo mundo que na primeira oportunidade tem a chance de pegar Ricardo Bocão para trocar ideia. Tudo bem, Duda? Cara, qual foi o primeiro ano que tu foi para o Hawaii? Eu não vou conversar sobre isso, mas só para mim entender. 1973. Legal, eu tinha 1 ano de idade. Cara, o que eu queria te perguntar é o seguinte: qual foi o choque cultural, o impacto cultural que teve em você como jovem, você viajar para a América, em um período que não tinha muito isso da galera viajar? A América vivia um período ali, Woodstock, aqui vivia um período de ditadura, de muita confusão. Como é que foi esse impacto para ti ir numa comunidade tão pequena como deveria ser o North Shore nessa época, um mundo totalmente diferente? Como é que você voltou como jovem para cá? Cara, eu voltei, a primeira sensação que eu tive, chegando no Rio de Janeiro em 1975, porque eu fui para ficar 1 ano, acabei ficando 1 ano e meio. Então, eu fui no final de 73 e só voltei em maio de 75. A primeira pancada que eu tive no Rio, que era maravilhoso, era muito calmo no meio dos anos 70, não tinha ainda os grupos de tráfego, não tinha... Você, dormia de noite de janela aberta no carro, em qualquer lugar, Era o Rio de Janeiro, continua lindo. Sei. Não, mas era muito tranquilo, era muito seguro, era muito normal, né? Copacabana, Leblon e tal, Rio de Janeiro, mas como eu tinha morado 1 ano e meio em Sunset Point, ali no North Shore, que era rural, de tão pouco habitado, era um lugar formalmente considerado pela prefeitura como rural. Eu achei o Rio muito acelerado, não tumultuado, mas muito cidade grande demais, depois de 1 ano e meio num lugar tão vazio que nem o North Shore nos anos 70. Aí conversei com um grande amigo meu, que era o Betão da época, e conversei ele a ir morar em Saquarema. Cara, vou morar em Saquarema, no Rio. Que era a mesma vibe, né? Que era muito parecida a vibração do North Shore dos anos 70. Já me falaram. Ali em Itaúna, né? A cidade de Saquarema, inclusive, a Praia da Vila, era tudo ainda muito pequeno, pouquíssimas casas na Praia de Itaúna, e a cidade de Saquarema mesmo relativamente pequena, em Mas 75. como que te afetou como jovem? Tipo, qual a percepção que você teve da diferença dessas duas juventudes que viviam um período totalmente diferentes, assim? Cara, assim, eu tive um banhozinho razoável de Estados Unidos, né? Porque eu estava no Havaí, mas o Havaí é um estado dos Estados Unidos, o 50º estado americano, e aí, quando eu digo um banho, é um pouquinho, mesmo para a época, um banhozinho de tecnologia, a história, começaram ali a história do cinto de segurança no carro, que eu estranhava, né? E a rigidez das leis que não me afetavam em nada, porque a gente tinha uma vida simples e tranquila, mas você sente que existe por trás, as regras são respeitadas. Então, essa história foi um certo impactozinho benéfico que eu senti. Mas, na verdade,
eu não estava indo, na minha visão, e foi o que aconteceu quando eu cheguei lá, eu não estava indo para os Estados Unidos, eu estava indo para o Havaí, que é um arquipélago no meio do Pacífico, no meio do nada, que até hoje é um lugar assim que é bem isolado, imagina no início dos anos 70. Então, quando eu cheguei, a minha vida, o meu impacto foi de estar num lugar realmente paradisíaco, cheio de palmeiras, coqueiros, árvores frutíferas ou não, um oceano e praias virgens, né? 7 quilômetros de maravilha, 7 quilômetros de E é muito maravilhas. bem cuidado até hoje. É. Naquela época era bem roots, né? As casas eram simples, de madeira, antiguinhas, sem muita ostentação, sem nada de Eu cheguei no ostentação. final dos anos 90, eu peguei isso ainda. Eu peguei Imagina, no início dos Venice, anos 70. Então, devia assim, ser uma loucura. o meu impacto não foi nem tão social. Tinha um pouquinho da tecnologia, o jeito de pensar americano, as coisas. O impacto foi assim, eu me senti chegando numa ilha tropical, parecia filme do Elvis Presley. Essa é a Entendi. realidade, É, entendeu? é, Com é, altas ondas, com as ondas é. que eu via nas revistas americanas, porque na época não tinha programa, não tinha internet, não tinha DVD, você só conseguia olhar, se informar ou por história, que alguém te passava, É, ou por uma revista que chegava de 2 em 2 meses, numa banca é. especial, não sei aonde. E às Devia ser muito vezes louco você um ver pipe em filminho movimento, né? e às vezes um filminho Super 8 de 3 minutos, que alguém trazia, mudo, sem som, que, caramba, olha lá, aquele cara, É. aquela onda, um pipeline pequeno, macarra. Pô, meu irmão, era assim, e era tudo uma É, descoberta, né? Então, é. acho que essa foi a E, pancadinha. cara, mudando um pouco de assunto, mas continuando no Hawaii, você foi o primeiro brasileiro a ser convidado para o Ed Aikau em 89 como alternate, não foi? Se eu Alternate, fiz a minha pesquisa isso. direitinha, foi isso. O que já é uma É. honra absurda, né? Não, Tipo, cara, pô, eu, a galera não entende hoje o que foi naquela época, né, um brasileiro ser chamado para a lista do Ed Aikau, entendeu? Agora, a minha pergunta é, porque, cara, cara, quando você recebe a notícia, fala. aquela alegria, tu divide com os amigos e tal, mas como é que foi quando tu ficou sozinho? Tu ficou sozinho no teu quarto, assim, ou tu foi tomar banho, e tu falou, caraca, eu tô na lista. Porque aí é que é a real mesmo, quando tu tá sozinho, tu fala, tu experimenta mesmo que tu vai viver aquela experiência, que é um sonho para 100% dos surfistas. É um Como é sonho. o que tu sentiu nessa hora? Cara, eu fiquei simplesmente. Chegou a subir um calor no corpo. Eu me lembro como se fosse hoje eu recebendo a carta. E ninguém me falou antes. Não, de novo, né? A primeira vez foi em 91, 92. Ainda não tinha essa comunicação toda que hoje em dia não existia a Não, tinha. instantaneidade, não existiam os. É, Cara, eu recebi uma carta, mesmo em 91, 92. O primeiro caraca. ano eu fui nono, alternate, mas é uma coisa assim, né? É, é, Eram 30 convidados direto, mas a lista de alternate era pequena. Tinha uns 16, assim, 18, 14. E aí eu vim como nono alternate. E eu nem prestei atenção na história do alternate ou não. Porque a lista ela vinha com os 20, acho que não eram 30, não, 20 e tantos primeiros e os 12, 14, 16 alternates. Eles quase que se misturavam, né? Porque aquela lista cheia de cara casca grossa, E aí só vinha um lenda. E espaçozinho, só lenda, alternate, só lenda. vários casca grossa. No primeiro, eu me lembro que no primeiro É. ano ou no segundo, que eu. Não, e detalhe, eu fui convidado 3 anos seguidos. No primeiro eu fui nono alternate, no segundo eu subi para sexto alternate, e aí eu fiquei na frente de Tom Curran, eu fiquei na frente de Caraca. Gary Elkerton. Pô, o Gary Elkerton eu achava, cara, dos melhores cassetes, mas eu fiquei na frente dele, do Tony Ray, que era outro casca grossa que, se eu não me engano, chegou a ser vice-campeão do Ed Aikau É, anos depois. Mas na lista é, lá, você tá embolado só com, meu irmão, são 40 e poucos, né? 20 e é poucos, só. 30 e poucos caras do mundo É. inteiro convidados. E detalhe, os brasileiros hoje, há muito tempo têm moral, porque foram conquistando seu espaço no offshore,
como moradores respeitosos e foram se misturando com os havaianos. Sempre foi uma história assim, né? Que saiu umas faíscas, mas que o havaiano sempre foi muito identificado com o A gente brasileiro. é muito Porque o havaiano é parecido com muito os mais havaianos. parecido com o brasileiro do que com o americano, com o australiano, tudo mais. A nossa pele, a nossa... Então, mas no começo tinha muita a nossa faísca, energia, né? é muito parecida com a deles. É muito parecida. Ninguém fala alto, toma cerveja, fala de mulher e onda, não sei o quê. Então, mas nos final dos anos 80, teve aquela grande confusão, como já tinha tido nos anos 70 com os australianos. No final dos anos 80 teve aquela grande confusão dos havaianos com os brasileiros, e os brasileiros passaram aí uns 5, 8 anos, meu irmão, com os havaianos olhando enviesado para brasileiro. Então, quando eu fui convidado no início dos anos 90, aquela confusão foi em 86, 87. Quando eu fui convidado em 91, primeiro ano, ainda estava esse clima. E outra, eu não era apaniguado do George Downing, que é um monstro, o George Downing, né? Filho do Keone Downing, enfim. Mas ele era o diretor de prova, dizia-se que ele era o que, na verdade, fazia, por mais que todo mundo votava, tinha várias pessoas no mundo que votavam, era através de um voto também, mas eu não tinha essa proximidade com ele, com o George Downing, o grande diretor de prova. Eu conhecia muito bem os xerifes da época, da área, e me dava bem com eles, o Ed Mas Hoffman, você o Tony conhecia Muniz, porque você o Brian teve Serrato. respeito, cara. Sem o respeito que você conquistou naquela época, lógico, você não ia conseguir. Total. Mas é porque eu cheguei. Mas foi uma série de coincidências, Duda, porque antes de eu ir para o Havaí, com 17 anos, eu fui para o Peru, fiquei 2 meses e meio, e lá eu conheci o Ed Hoffman, que ninguém chama de Fast Ed. Legal. Eu conheci ele lá com 17 anos de idade. E ele tinha mais ou menos a mesma idade que eu, um pouquinho mais velho, tinha 18, 19. Nós ficamos na mesma casa. Eu fiquei com febre, resfriado, ele cuidou, pílula diária. Nós fizemos amizade. Aí ele foi para o Brasil, antes que eu fosse para o Hawaii. E curtiu no Brasil aqui comigo, com o Otávio Pacheco. Aí veio o Glenn Kalakuculi junto, com o Spear, junto com o Fast Ed. E quando eu cheguei lá, eu não procurei o cara. Vou procurar ele. Cara, eu fiquei na minha. E nós nos esbarramos em Sunset Point, porque ele morava no mesmo bairro. E aí, dali, ele apresentou, porque ele era amigo do Brian Serratt, que era outro xerife da época, sempre foi, o cara respeitado até hoje, o pai do Nanoa Serratt. E aí me apresentaram, aí eu acabei conhecendo o Tony Muniz, eles competiam de motocross ali no North Shore, nas ilhas, na verdade, treinavam ali nas montanhas, ali em frente a Sunset, Velziland, caramba. E acabou que era uma comunidadezinha, né? O bairro, Sunset Point, não existia ainda nem backyards, o bairro de backyards. Então, assim, essa amizade, relacionamento, de morar perto da casa do outro, quando o Otávio foi pro Hawaii, ele levou uma rede de pesca, toda feita à mão, de nylon, aquelas redes que a gente tem aqui no Brasil, mas que lá não é tão fácil. De presente pro Brian, ele ficou maluco, enfim, foi tudo meio natural, mas uma coisa é você estar bem relacionado com os caras mais pesados da área. Outra coisa, na hora de uma lista do Ed Aikau, os caras vão escolher o sobrinho, o Sean Briley, para sugerir. A família Aikau sugere 3, 4 nomes. O Ed Rothman sugere 2. Meu irmão, você fica de fora. Você pode ser amigo dos caras que for, mas peraí, tem mais gente na lista de cada um deles antes de você. Então, o meu orgulho, só para encerrar essa história, senão fica muito longo, é que eu sei que eu entrei na lista pelo meu desempenho na Bahia de Waimea, do meio dos anos 80, que foi a minha época de ouro lá, de 84 a 88, e início dos anos 90, que eu dropava atrás do pico, independente de alguém entrar na minha onda ou não, eu conseguia dropar algumas grandes sozinho, surfei a Bahia de pelo menos 3 dias com a Bahia fechando e surfando bem. Desculpe aí quem não gostar da minha falta de modéstia, surfava bem. Não, era um lugar píssimo para mim. É verdade. E aí, quando eu fui convidado como nono, pirei. No ano seguinte, eu subi para sexto sem fazer pressão, sem fazer lobby. Não tinha como fazer lobby.
Ali tinha como E no fazer. terceiro ano seguido eu fui, aí aumentou a lista ficou grande dos principais, dos alternates, mas eu fui esses 3 anos seguidos. Voltando para os dias de hoje agora, tá? O teu filho está começando a pegar onda. Como é que está sendo a experiência de Não, o você Bruce ver está ele com 20. começando a cair nos mares contigo? E se você podia falar para mim qual é a melhor onda que você viu dele, tu descrever ela para mim. Tá. O Bruce, na verdade, ele está começando a se destacar em ondas grandes, né? Ele já surfa desde 3 anos e meio de idade. Já, muito Ele está tempo. com 26. Ele está com 26, ele surfa desde os 4 anos de idade e já surfa onda grande, cara. Ele está com 26, eu acho que ele já surfa onda grande há uns 8 anos. Porque com 12, 13, 14... Bruce foi comigo para o Havaí todos os anos. Com 1 ano e meio ele Legal. estava lá, 2 anos e meio, 4 anos, 5 anos. 6... E aí eu fiz um negócio com ele, que eu também fiz com o Vitor, meu segundo filho, que era uma técnicazinha no começo, que eu ficava no meio das pernas dele, eu entrava com ele dentro d'água de pé de pato. E eu entrava, encaixava atrás dele, assim, no meio das pernas, ele ia com a prancha dele normal e eu de pé de pato. E nós íamos entrando no mar que fosse. Um Sunset Point, ele com 8 anos de idade, 9 anos, 10 anos. Sunset Pointzinho já 4, 5 pés, 2 metrinhos, 1,5 m servido, 2 metros. Bancada, coral, né? Ali, às vezes, Kemilene, em Waimea, que é quando tá menor assim, mas tem um volumezinho, 6 pés, 7 pés. E eu, no meio das pernas dele de pé de pato, não só eu batia pé e remava junto com ele dentro d'água, mas o mais importante é que eu passei alguns anos fazendo isso, e por como eu estava atrás dele, em cima dele, das costas para trás, eu ia falando, cara, ensinando um monte de coisas naturalmente, sem ser chato. Entendi. Eu ia falando, tá vendo? A gente está entrando por aqui porque tem uma correnteza assim, então não adianta entrar muito por dentro do pico, que a gente vai atrapalhar se alguém estiver surfando. Vamos comer por fora e, olha, eu não gosto de ficar muito no inside, não. Então a gente vai ali para fora e vamos tentar pegar umas ondinhas maiores, mesmo nos dias médios. Isso foi indo até o momento que eu passei a surfar com ele, e nesses dias maiores de prancha, ele também, e eu, sempre ao lado dele, eu dava, na hora que eu orientando, vamos para aqui, vamos ali, ó, vamos esperar uma série. Ele já com 12 anos, já pegando os mares maiores, e eu remava junto com ele, olha, acho que essa série tá boa, vamos esperar, vamos lá de trás. Aí chega, agora, pode virar, rema com tudo. Eu ia do lado dele e eu empurrava a sola da perna esquerda dele, a sola do pé da perna esquerda, eu remava, ele remava e eu dava, ele, no começo, a gente começou a se coordenar. Mas em 3 meses, esse entrosamento entre eu e ele, meu irmão, era covardia. Eu tinha que pegar leve com ele nos picos, porque senão a gente pegava todas. Porque como eu dava um empurrão de última hora na sola do pé dele, com ele já remando bem e bem posicionado, a gente, se eu quisesse, eu entrava, é que nem um longboard. Eu entrava bem antes, ele entrava bem antes na onda de todo mundo. Mas isso foi ajudando a ele pegar mares maiores. E eu cheguei a fazer isso com ele, o Waimea, 20 pés, quando ele tinha uns 19 anos. E tinha 20 pés de onda, 18, 20 pés. Ele não precisaria necessariamente dessa minha ajuda, mas algumas ondas eu fiz isso para ele poder remar antes e dropar com segurança uma onda de 20 pés. Com mais segurança. Uma prancha 9 pés. E aí... e não ajudava ele sempre e não caía todas as vezes com ele, não. Ele tinha muitas caídas sozinho. Mas essa nosso entrosamento, eu acho que fez ele entender as questões do mar mais cedo, ficar bom nessa história de ler o mar, de entender o mar subindo, a maré mudando e a correnteza ficando forte, para onde que puxa, para onde não puxa. Ele foi entendendo isso muito experiente dentro da onda. Eu nunca ensinei muito ele manobra na face da onda. Eu sempre me preocupei em mostrar as coisas do mar, para você ter foi dando os toques de como entrar, como sair. Tudo, meu irmão. Chega na beira, analisa, vê quem é o melhor do pico, fica perto 10 metros do cara melhor do pico, e não sei o quê, todas essas coisas. Então, ele começou a pegar as ondinhas de 15, 18, 12, 20,
precocemente, sem chamar muita atenção, que o Bruce é muito calado, muito na dele, não faz marketing Sabe uma para ele coisa que eu mesmo. vejo, Bocão? Eu vejo que a juventude hoje, eles não perguntam, eles não se informam. O que eu vejo bastante é que a galera está começando a pegar onda e eles chegam na praia, fantasiado de top do WCT, com a bermuda do Felipe Toledo, a prancha estilo do Medina, o boné do Kelly Slater, e eles acham que aquilo ali dá uma espécie de algum poder e entram. Eles não se informam sobre a bancada, Não, mas, como é a onda. Duda, não, mas eu vou discordar um pouquinho de você, tá? Só Tá. uma coisa. Tem os caras assim, mas a maioria... Sabe o que eu acho que acontece? Eu acho que hoje, nos últimos 5 anos, tem tanta informação disponível. Hoje em dia, onde é que você mais se informa? Se você souber selecionar? Nos grupos de WhatsApp. Mas não é só ali. Na internet, no Google, em canal do YouTube de surfistas, de cara de onda grande, de cara blogueiro, matérias, site da WSL, site de um grupo que é casca grossa de comunicação especializada. Então, cara, você tem razão. Eles não perguntam tanto mais. Mas, por exemplo, meu filho tem uma turma, que nem todo garotão, né, assim, 25, 26 anos, são amigos há muito tempo, já fomos para Costa Rica juntos há 7 anos atrás, que é a turma dele. Quando eu saio de carro com eles, cara, eles, meu irmão, não me deixam calado. Eu vou daqui para meio da Barça, a gente vai juntos, eles são curiosos e tal. O que eu acho que acontece é isso que eu estou falando, tem muita informação disponível. Então, quando o cara às vezes até pipocão, lá no Havaí, não sei o quê, perguntar para escutar a história. Porque o cara já quase que parece que já sabe. Vai chegar no Norte Shore, já sabe que tem que pegar leve, já sabe que tem que falar baixo, já sabe que o mar fica grande de repente, já sabe, porque vídeo, foto, matéria, Instagram. Hoje em dia, a possibilidade de informação é muito maior. A possibilidade era muito maior. A primeira vez que eu fui, não tinha site, não tinha nada também. Era bem complicado, cara, era bem complicado. Você não... Mas, e eu acho muito mais legal você ir para um lugar sem saber muito o que espera. Eu curto. Eu ainda, quando eu viajo, tem várias ilhotas aqui perto da New Zealand que tem onda, eu vou e eu não sei como é que é. É um paraíso, né, cara? A última vez que eu fui... Eu só passei 2 dias aí contigo na tua casa, mas eu sei que isso aí é um paraíso, eu tenho que voltar. Então, volto sempre. Mas as ilhas que tem aqui ao lado é que são tesouro. Eu tô indo muito para uma ilha né? que ela tem uma onda que é igual o backdoor. E não tem ninguém surfando na ilha. Eu sei, você gosta de onda buraco e pesadinha, né? Então você deve buscar esses lugares, já deve ter mapeado alguns, né? Tem várias. Cara, tem uma ilha que eu vou aqui do lado que ela tem para mais de 10 ondas, assim. E ninguém surfa na ilha. Mas é o país Nova Zelândia? Faz parte da Nova Zelândia, mas tem várias ilhas aqui em volta, tropicais. Não sei, mas você viaja domesticamente, é doméstico, um voozinho doméstico. É doméstico. Você não passa para outro país. Eu tenho que fazer imigração lá, mas a moeda é tudo igual daqui. É estranho. Faz parte, tá ligado? Tem uns lugares aqui que quando tu voltar, aí eu te levo. Tem umas ondas. Tem uma onda aqui que eu considero a mais extensa do mundo, mais que Chicama. Caramba. Os locais já me falaram que ela rola por 9 quilômetros. 9 quilômetros. Nova Zelândia é muito recortado, né? São ilhas muito recortadas. O que tem de Bahia e os acidentes geográficos são perfeitos para o surf. Se essa onda longa, 9 quilômetros, imagina de foil. Não tem o pessoal fazendo foil aí, não? Eu tô fazendo foil, tô apaixonado. Não tem, cara. Bocão, não tem. A galera não tem ninguém fazendo foil na Nova Zelândia? É muito raro tu ver. Muito raro. Interessante. Esse pico eu fui já muito bom. Ele tem uma duna gigantesca, tá ligado? Eu subi até o fim da duna, eu com a minha fisheye, eu não consegui pegar 1/4 da extensão da onda. Que isso, cara. E continua fotografando muito, Duda? Continuo fotografando. Né? Eu tenho alguns projetos que estão em andamento, tal, mas a pandemia deu essa, né, brochada na galera.
Mas eu vou te Caramba. perguntar uma outra parada também que eu tinha te perguntado. Cara, qual foi a melhor onda que tu viu do teu filho e o que tu sentiu quando tu viu que ele consegue surfar? Quando tu falou, caraca, o moleque tá pronto para encarar esse tipo de situação. Qual foi teu sentimento de dever cumprido? Como é que foi o dia para Cara, ti com eu isso? não sei se eu tive esse sentimento de dever cumprido, porque quando. A melhor onda que eu vi do Bruce, eu não sei se a galera que está acompanhando vai lembrar, teve um dia, há uns 5 anos atrás, que o Ed Aikau foi chamado, né, aquele campeonato que fica no período de espera, eles ficam avisando com uma certa antecedência, depois da época das previsões, porque antigamente não. Apareceu, o mar subia, cara, vai ter Ed Aikau. Era quase assim, às vezes tinha uma previsãozinha de 3, 5 dias no aeroporto, mas depois da era das previsões de 12, 15 dias, que já chama com 10 dias de Ficou antecedência, bem já mais falou, ó, fácil. sinal amarelo, acho que vai ter. Aí, mas teve um dia, não sei se as pessoas lembram, uns 5, 6 anos atrás, que eles chamaram, certo, veio a equipe de filmagem da Califórnia, aquele circo enorme, chegou na praia às 7 horas da manhã e o sol ainda não tinha chegado. Eu não sei se ninguém lembra. E aí, o AME ficou lotado, porque todo mundo achou que com certeza, então neguinho leva sofá para a beira da praia, Tô outros ligado. cantos. Aquela baía fica, tipo assim, toda ela de gente sentada, fotógrafo, cinegrafista, cara, não cabe ninguém. O Eu vi trânsito duas lá. empaca e aquilo lá parece um anfiteatro assim, gigante, É. que é a Bahia com gente lotada, apinhada dos lados todos, e o campeonato pronto, palanque, todo mundo, com as câmeras de todos os lados para fazer o ao vivo, aquela história toda, e as ondas não chegaram às 7 horas da manhã. Aí o cara botou on-hold até umas 9, 9h30, o Suel não chegou, ele teve que cancelar, porque eles fazem num dia E já só, tava tudo mas lá para precisam do ele. dia inteiro. Tá. Já estava tudo lá, eles resolveram, falaram, já sei que as ondas demoraram, a gente deu mole nessa história, mas elas vão chegar em algum momento. E aí Então todo vamos mundo deixar o falou circo que o pico do armado. sol era 1 hora, era 1, 2 da tarde. Como não teve campeonato, eu falei, Bruce, vamos surfar 1h30. Porra, É. alucinante. 15 pés, 18 O pai tá pés. on, E vamos lá. no início da tarde, provavelmente vai chegar o céu que eles estavam esperando. Não deu outra, cara. A gente deu uma caída assim de manhã, saímos, voltamos na hora que a gente achava que ia ser 1 hora do mar, 1h da tarde. Meu irmão, tava muito clean, começou a bombar, 20 pés, 22 às vezes, assim, sólido 20 pés, e tava crowd, porque tava todo mundo lá no Tava todo campeonato, mundo lá. surfistas, competidores. E aí, cara, o Imagem, Bruce me pega uma onda sozinho, uma Caraca. bombazinha que tá aqui no meu celular, porque tem essa questão, cara. O IME, a maioria das ondas você dropa com mais um, às vezes com dois, e é ok. Mas de vez em quando você consegue fugir numa sozinho. E nesse É caso, não raro. foi só porque ele surfou essa onda sozinho. É porque a onda foi animal, era da série, e por algum motivo ele se posicionou de um jeito que ele dropou no pico sozinho. E como estava esse circo montado, ele tem foto do Caraca, lado esquerdo, foto do lado direito, imagem de drone, foi para dentro do vídeo especial da WSL, e é irado. uma bomba, ele com uma 96 minha do Gary Linden, e aquela bomba de. Pô, meu irmão, e eu olhando assim, eu pirei, né? Logicamente eu não vi sentado de frente, porque eu estava do lado dele, mas eu vi ele remando. E é aquela coisa, a praia toda começa a berrar, né? Parece um É, Maracanã aquilo ali, cara. assim, a praia toda tava berrando para tudo que é onda, mas eu digo, essa foi a onda que eu pirei vendo ele assim. É, é, óbvio que tiveram algumas outras e tal, mas essa ficou marcada, talvez tenha sido a melhor onda que eu vi, porque ela era clean, sol, onda da série, ele conseguiu escapar É irado. sozinho, pegou a Depois eu onda quero foi ver esse toda vídeo aí. dele. Foi, Eu não vi esse vídeo. Eu não vi esse vídeo. com certeza. Cara, depois de tantas gerações, tipo, eu já vi algumas gerações de jovens passar, você já deve ter visto algumas gerações de jovens passar. Quais as diferenças que você conseguiria colocar, assim, entre as gerações da galera que surfava dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, e essa que eles chamam de Brazilian Storm, que para mim não é Brazilian Storm, é uma mudança no clima, não é uma tempestade que veio, a gente domina
o surf mundial hoje de uma maneira que há 20, 30 anos atrás não era imaginável que os nossos atletas iriam estar conseguindo surfar o tipo de onda que eles surfam, que para mim a que rompeu a barreira para os brasileiros foi aquela bateria do Medina com o Kelly Slater em Chopo. Ali eu vi que a barreira de ondas perigosas, de ondas de alto risco, acabou, ali acabou, entendeu? Então, dali para frente é uma outra história. Quais as diferenças que você vê entre as gerações, já que você acompanhou de dentro, né? De brasileiros. De brasileiros. Cara, eu sou da geração dos anos 70, né? Como eu comecei a surfar em 69, a minha geração, de fato, é na veia, anos 70. Foi, né, 72 para o Peru, 73 para o Peru, no final de 73 para o Havaí, África do Sul, 74, aí era eu, PP, Daniel Friedman, Rico de Souza, Otávio Pacheco, Paulo Tenda de São Paulo, era dos anos 70, né? Aí, essa geração, ela era, como muita gente escreve, uma geração chamada, por muitos, de romântica, né? A gente não tinha a imagem do surf como profissão, ou muito menos ganhar qualquer tipo de dinheiro com surf, e nem ser apoiado para surfar. Só no final dos anos 70 que começaram os primeiros patrocínios, que inclusive os brasileiros de conseguir botar a marca corporativa no logotipo das pranchas. Esse negócio de Cauli o Cauli Rodrigues e o Pepe Lopes serem patrocinados pelo Jornal do Brasil, o Otávio Pacheco pelo Guaraná Antártica, o Daniel Fried pela Brahma, eu por uma marca de roupa de São Paulo, a Gladson. Essa história ela é inédita no mundo. Muita gente não sabe disso. 78, final dos anos 70. Mas a geração dos anos 70 inteira era romântica. Ela não tinha ideia, campeonato, circuito, revista, não tinha, meu irmão. Era muito era distante, entendeu? A nossa história era, antes de 18 anos, será que eu vou conseguir uma carona para passar o fim de semana em Cabo Frio, eu do Rio, né? Ou em Saquarema, para surfar ondas diferentes daqui do Rio, ir para a prainha, lá no final do estado, no final da cidade, era já uma viagem. Então, a nossa história era feita muito das imagens de desenho no caderno, de ir para uma praia com ondas um pouco melhores, ou os lugares de fundo de pedra, porque o Brasil não tinha, o Nordeste tinha bancada de coral, mas a gente não conhecia. Então, essa geração, nossa, a gente nem imaginava, não tinha nem circuito mundial, cara. O circuito mundial veio em 76. Então, a diferença é a água para o vinho. Chegou aos anos 80, aí foi a primeira geração que já vários cresceram pensando em competir e começaram a vislumbrar uma possibilidade de viver paralelo ao surf ou com o surf, né? E aí no final dos anos 80 apareceu aquela geração do Fabinho, do Teco, do Vitor Ribas, do Renan Rocha, do Peterson Rosa, daquela galera que estrondou o WQS nos anos 90, porque o ataque brasileiro foi primeiro no WQS, na época era WQS, WCT. Anos 90, começaram a fazer final, 3 na final de 4 contra o australiano, 2-2, Peterson e Neco em Newcastle, Neco Padarati e Guilherme Erdi em Newcastle, Armando Daltro, Vitor Ribas e Peterson contra o Mick Fanning, meu irmão, era 2-3 na final, 1 na final, e ganhando WQS, 4 estrelas, 5 estrelas. Incomodava muito. E já fazendo uns resultados no WCT. Aí, meu irmão, anos 2000, né, veio o nosso capitão, Adriano de Souza, que foi, no primeiro momento, porque a gente teve um hiato, né, entre a geração vencedora, essa que eu falei, e o Mineirinho, tiveram caras bons que fizeram algumas coisas, mas eu acho que deu uma caída, assim, em relação aos australianos, americanos e havaianos. Aí veio o Mineirinho com um tipo de surf, uma maturidade competitiva, assim, diferenciada, e ele foi o primeiro, assim, depois dessa geração, que também foi de influenciar e dar exemplo, foi o primeiro a dar um exemplo, tipo assim, tem um brasileiro ali surfando de igual para igual, ficando em quinto,
ficando em nono, em terceiro, numa época, nos anos 2000, que o nível do surf subiu muito, porque isso depende também de toda a geração mundial, não é só dos brasileiros, né? Tem décadas que tem surfistas, uma quantidade de surfistas virtuosos maior do que outras décadas. Então, quando o Mineirinho apareceu, esporte, assim, meu irmão, o nível estava lá em cima. E aí ele já tinha uns brasileiros bons também junto com ele e se espelharam na raça do Mineirinho, na garra dele, na seriedade, na parte psicológica dentro d'água. E o surf dele, espetacular, excelente, não tinha medo do que a desleita, não se intimidava com ninguém. Neguinho, na época, até comentava que o Mineirinho era meio agressivo, que era isso aqui. Meu irmão, o cara estava tentando sair para disputar com os 3 nações melhores. Que é o eu quê? comemorei muito Uma dama o título não vai do conseguir, Medina, mas o do Mineiro então foi tem que legal. ser assim mesmo, ele era. Tipo, quando o Mineiro foi campeão, foi um título que eu fiquei meio que emocionado na hora que eu falei, porra, caralho, o cara conseguiu, que maneiro o cara conseguiu. Ele não vai ser um cara que chegou ali e passou o bastão. Não, ele foi, fez a trajetória dele, fechou com chave de ouro, conseguiu. Não, e ainda detalhe, tem aí mais... né, cara? Não, e detalhe, o Medina vai ganhou... acabar o tempo da live aqui, hein? Não, agora, 40 minutos você que diz que eu acho que agora o Instagram não tem mais limite, não. Eu acho que não então tem é você limite. que diz, então. Então é você Não, a gente vê aí daqui a pouco. São 7h40, tá tranquilo. A gente vai até às 8 se quiser. Legal. Mas uma coisa interessante é o seguinte, do Mineiro. O Medina, por exemplo, que é um monstro. Eu sou fã, meu irmão. Ele é um monstro, sob todos os aspectos. Ficar 5 minutos aqui falando do Medina. O mental dele é absurdo. Não, tudo. Surfista completo, para esquerda, para direita, tubo, manobra, mas sabe modernidade. Uma legal? Eu tive um monstro competitivo. Eu tive a oportunidade de conhecer a família dele em Boiçucanga. Porque a minha família é de Boiçucanga, eles são de Maresias. Cara, o sistema que a família dele trabalha, de como ele foi educado, né? Eu acho que fez com que ele tivesse um foco muito, muito, muito grande, porque o que eu vejo nos outros atletas, tipo o John John. O John John, ele sabe surfar, ele teria potencial de ser campeão há vários anos, mas eu frequentava a casa do John John no North Shore, conhecia a Alex e tudo, frequentava bastante, e ele não foi criado em um ambiente assim para você... a nossa família vai se empenhar para você ser campeão. Entendeu? Nós vamos te moldar, trabalhar contigo, isso. O John John já era uma parada, aí filho, vai lá pegar onda, pá, pegar prancha, a escolinha do outro lado da rua, a mãe professora e tal. Entendeu? Então, no Medina, eu vejo que o Medina ele pode passar até o One Irons em títulos. Você não acha que é possível? Eu acho. Meu irmão, mas assim, eu só não queria esquecer de alinhavar ali e terminar de falar do Mineiro, que o surpreendente do título do Mineiro em 2015 é que o Medina, no ano anterior, ele estava no início não, ele já estava sólido, consolidado no circuito mundial, mas porque já tem 6 anos, foi 2014, ele estava no início da ascensão dele que nem foguete. O Mineirinho, ele já tinha dado uma barrigada e estava... Ele, não é que ele estava voltando, ele não foi uma volta do Mineiro, não é isso. O Mineiro estava sólido ali na carreira competitiva dele, só que ele tinha dado uma barrigada em resultados, em desempenho, um monte de coisa. Ele pá, Mineiro. Aí deu uma barrigada e quando ele estabilizou e começou a subir, veio a geração Medina, Miguel Puba. Então, parecia pouco provável que o Mineiro, que tinha nível para título mundial, fosse ganhar. Porque raramente o cara, depois de uma barrigada, mesmo mantendo ou voltando um pouco, já é diferente, porque já entrou uma outra geração. Né? E aí, ele olhou o Medina ganhando em 2014. Eu nunca conversei com ele detalhadamente, mas eu imagino que ele olhou e falou assim, o quê? Pô, eu acho que eu tenho chance. Agora estou vendo o primeiro título mundial do Medina, eu estou aqui já há uns 8 anos. Meu irmão, mas mesmo assim parecia um pouco improvável. Porque o nível dessa geração toda, ele estava competindo com a geração dele e já tinha essa leva de australianos brasileiros
brasileiros, americanos e havaianos chegando 6, 8 anos mais novos, né? E não paria. Cara, o mineiro, ele ganhou de tudo e de todos, meu irmão. Inclusive os brasileiros que estavam bons pra caramba em 2015. Então foi assim, um espetáculo. E pra gente, né, pra nós brasileiros, ver 2 títulos mundiais back-to-back, um atrás do outro. Porra, e a final de 2 brasileiros do Pipe Master, eu vi 40%, 60% da praia indo embora, assim, cara, estado de graça. Cara, tipo, hoje nós dominamos o cenário em onda grande, em onda pequena, em onda de piscina. É de uma maneira impressionante, cara. Possivelmente, eu acredito eu tenho medo eu tenho medo desse favoritismo. Eu não gosto, até porque na Olimpíada são 2 apenas de cada país. As chances de medalha são grandes e de ouro, mas eu não gosto. É uma sensação que eu não cai bem esse favoritismo. Tu não quer incentivar às vezes pode se transformar numa... Não, às vezes se torna uma cobrança pesada demais para o Medina e para o Ítalo e para Tati e Silvana, né? Que são as duas do feminino. Enfim, essa cobrança, como são só 2, e primeira Olimpíada do Surf e medalha olímpica, eu gostaria de... Eu adoraria que 3, 4 meses antes não houvesse tanto barulho sobre isso, mas eu acho que não vai ter jeito. Você conhece o mercado do surf, porque, se eu não me engano, você foi empresário já de atletas, Pedro Miller, Tatuí... 20 anos! 20 anos! Primeiro, eu comecei com o Pedro Miller em 89, quando ele ganhou o brasileiro. Primeiro o Pedro Miller, depois o Ricardo Tatuí, depois o Vitor Ribas, Guilherme Erdi, Armando Daltro. Cara, foi uma galera. Mas depois, Silvana... Então, o que acontece? Eu trabalhei 20 anos, mas, na verdade, o que aconteceu é que com essa galera, geração Pedro Miller, Guilherme Erdi, o Vitinho, o Vitor Ribas, o Armando Daltro, eu fui empresário deles, o grosso da carreira deles. Aí chegou uma hora que eu estava fazendo outras coisas, eles também já estavam legal, né? Chega uma hora o cara, já estou legal de empresário, minha carreira já está lá estável, já não tá, você não consegue mais coisas novas, né? 8 anos, 12 anos trabalhando como empresário do cara. Aí eu falei, tá bom, foi acabando a relação com tudo numa boa, nós somos amigos, ele é quase padrinho dos meus filhos. Pô, o Guilherme Erdi pegou meus 2 filhos no colo, meu irmão. Vitor Ribas do coração aqui, Tatuí. Pedro Miller é padrinho de fato do Vitor, do meu filho mais novo, que já não está mais aqui com a gente. Porra, é relação boa que você desenvolve se você tem a capacidade. E sempre tivemos essa relação boa. E aí chegou um dia que eu estava fazendo outras coisas, eles também, e foi murchando. Só que aí um cara muito gente boa que eu conheci, chamado Márcio Diuni, ele estava trabalhando numa empresa de negócios de futebol, de empresariado, jogador de futebol, e convenceu o cara a fazer um departamento de surf e me chamou para fazer junto com ele. Aí eu voltei a trabalhar como empresário, e nessa volta nós empresariamos o Pedro Henrique, que a gente aproveitou para fazer um tremendo contrato com a Billabong quando ele entrou no CT, a Silvana Lima, que também a gente colocou na Billabong, com um contrato maravilhoso, com bônus, ganhando em dólar. Pra você ter uma ideia, cara, a Silvana Lima é uma das coisas de trabalho mais orgulhosas que eu já tive, porque eu consegui fazer um contrato que ela, quando foi terceira do mundo, ganhou 100 mil reais na época. E quando ela foi vice-campeã 2 vezes, ela ganhou 250 mil reais em cada vez, só pela colocação no CT, fora o salário dela, que variava entre 12 e 18 mil dólares por mês. As pessoas aí podem não acreditar. Mas, sabe quando pega na veia, junta a sua experiência de redigir contrato, de fazer negociação com o nível da pessoa lá em cima? A Silvana é uma das melhores do mundo. Ela dava aéreo, né? Quando nenhuma menina dava aéreo direito. Ela ganhou o Bells Beach e pra gente que tá de fora, Stephanie Gilmore. Então, pra gente que tá de fora, como eu, que sou um Zé Ninguém, né? E sou um admirador do surf, pego de bodyboard. Tirar outras fotos, surfa pra caramba, que eu vi tuas fotos aí naquelas ilhas lá,
Você tá falando das ilhas da Nova Zelândia, mas eu vi tuas fotos naquelas ilhas lá com água quente, meu irmão, lá no, um pouco mais para a direita, mais ao sul, né, cara? Não vou falar o nome, mas quer dizer, não sei se nem lembro o nome daquela ilha lá, mas, pô, vi cada tubão seu grosso, pô, 6, 8 então, lá pés, é o meu, lá é o meu refúgio, lá é onde eu vou e ninguém me encontra, pô, tá ligado? você tira altas fotos, você fica fazendo média contigo, cara, você tem uma sensibilidade irada para fotografia, é uma arte, cara, Obrigado. que isso. Cara, É um talento, ouvir isso cara. de você já é um troféuzinho que eu boto aqui do lado, tá ligado? Sacou? Porque, Pode cara, botar. tipo, quando eu pensei que ia te entrevistar, eu falei, cara, eu tô entrevistando um cara que é o maior entrevistador que eu já vi na minha área Pô, obrigado. de esporte e tal. Falei, pô, eu tô Sempre fui entrevistando apaixonado lá. por fazer entrevista. Falei, eu tô entrevistando a Marina Gabriela do surf, né? Foi... Tá bom, a Rodrigo. comparação é boa, obrigado. Não. Tipo, na capacidade de tirar coisas que eu via. Porque, cara, quando eu assistia o Realce e outros programas, eu via que você conseguia tirar coisas da entrevista que fugia do padrão do cotidiano do surf. Você conseguia tirar a essência de quem a pessoa era. E isso era um negócio que eu sempre gostava de ver. Entendeu? Porque a maioria da galera era sempre o mesmo papo. Qual o tamanho da rabeta? Qual o tamanho da quilha? Qual o tamanho da... E eu via que tu tinha uma parada, um conhecimento a mais, porque tu conhecia a galera e tu conseguia ir mais longe. Entendeu? E tem uma outra coisa, Duda. Isso, eu aprendi, assim, acho que a gente tem que aprender com todo mundo, com os mais novos, mais velhos. Um cara que a gente acha, de repente, não é nem tão brilhante, mas todo mundo tem uma mensagem, você vai... Claro. É legal você ser um pouco esponja na vida e absorvendo os exemplos bons, deixando de lado, evitando os ruins. Cara, uma vez eu li um negócio daquele Larry King, que tinha um programaço na CNN de entrevista, que tinha uma gravatinha borboleta, Larry King, foi um dos precursores, não foi precursor, mas era um dos, na época dele, ele era um dos caras mais de mais peso no talk show. E ele falou uma coisa muito simples, que por ser simples não quer dizer que não tem valor. Eu entendi que tinha um valor muito grande. O bom entrevistador, ele se interessa verdadeiramente pelo seu entrevistado. Não é só uma técnica. A técnica existe. Você não falar muito, deixar o cara falar também, não deixar ele ficar discorrendo sobre... Ter a manha de dar uma interrompida na hora certa para manter o papo gostoso o tempo todo. Mas, primeiro de tudo e mais importante, você tem que se interessar de maneira genuína, verdadeira, pelo seu entrevistado. Não é só fazer pesquisa da vida dele. Além de fazer um pouco de pesquisa, ter um interesse nas coisas dele, que às vezes não tem tanto interesse no que o cara faz. Eu não gosto disso, mas você vai entrevistar um cara. Você tem que ter interesse pelo que ele faz, tem que ter interesse pela vida dele. E a partir disso, você olha nos olhos dele, né? A maioria das entrevistas todas eram físicas, sempre foram físicas. Olhava no cara, apertava a mão dele, estava ali, ou da mulher, do menino, e você começava a se antecipar na empatia com a pessoa. Se o cara falava, não, porque, pô, eu gosto, na verdade, de mergulhar, muita gente não sabe, mas eu gosto de caça submarina. Aí você, rapidinho, caça submarina, eu gosto muito dentro d'água, segurar o ar no pulmão, qual o tipo de arma, quantas vezes por semana, mas o quanto que você gosta, e esgota aquele assunto e para outra. Porque violão, violão... Então, você tem que se interessar verdadeiramente pelo seu entrevistado. E aí, as chances daquela entrevista ser mais bem-sucedida é muito maior. Então, são maiores. Cara, a minha ideia com esse quadro, com esse programa, sei lá qual é o nome disso, é conseguir entrevistar pessoas. O meu interesse não é entrevistar a molecadinha mais nova, é entrevistar os kahunas, né? São as pessoas que são detentores de sabedoria, né? Tipo, conhecimento. De muitos anos de vida. Isso. Cara, eu acho que as pessoas deveriam dar mais valor às pessoas que têm mais idade, principalmente hoje, que o mundo está meio que sem bússola. A gente está passando por uma troca de geração. Eu acho que essa revolução que a gente está passando agora, no futuro as pessoas vão ver que essa revolução da informação, ela vai ser tão importante quanto a revolução industrial. Porque está transformando os seres humanos em seres diferentes agora. Uns estão só seres e os outros estão seres humanos. Então, a gente está passando por um processo agora que eu,
com essa ideia, vou tentar procurar resgatar pessoas com o teu conhecimento, com o conhecimento da vida, para que em 2022 as pessoas tenham alguma coisa para ouvir que venha a somar com um tanto de preocupação que está gerando na cabeça da galera agora. É uma boa ideia, Duda. É uma boa ideia, porque não que a molecada está com a cabeça no lugar, como a gente falou, e tem muita informação. E, só que eu concordo com a história do meio sem bússola, porque é muita quantidade de ideias, é muita quantidade de opiniões e muitas convicções. E tem coisa que a mim me incomoda, né? Não sei. E não só me incomoda, como eu acho que essa questão ela é prejudicial como um todo. É a velocidade. E a velocidade não começou com a internet. Na minha opinião, a velocidade começou com o celular. Eu acho que o telefone móvel, no qual as pessoas passaram a ser alcançadas imediatamente, fez com que todo mundo ficasse bem mais ansioso e bem mais com os assuntos acontecendo, reagindo, reagindo em tempo real. Isso sem ninguém notar, e aí veio a internet, idem, ela acelerou a nossa vida. Não é só os nossos pensamentos, a nossa vida. Não é questão de ser paciente. Você tinha que esperar uma resposta. E você ia conviver com o fato de talvez o cara não te responder ou não voltar a você 24 horas ou 36 horas. Hoje em dia você não espera 36 minutos. Você não quer esperar, às vezes, nem 3 minutos. Então, essa aceleração misturada com ansiedade, com imediatismo, eu acho que isso aí não tem jeito, né? Os filósofos ou os pensadores têm que vir com opiniões e dicas para poder equilibrar um pouco isso, ou seja, as pessoas daqui a pouco vão saber que isso está assim, que isso é real, mas vão ter alguns gatilhos que, de repente, vão aprender de como compensar um pouco. Acabar não vai mais, a não ser, por exemplo, é um sonho. É um sonho de alguns, a não ser, tem uma saída, não tem volta, mas tem uma saída, sabe qual é? Você ainda buscar na Terra lugares ermos, vazios. E aí, fala assim, mas quem é que quer ir para um lugar vazio? Eu. Eu também. Tipo, aqui é bem sossegado. Ano passado... Para visitar, é para morar. Aqui é tranquilo, Onde eu moro... Quem é que lembra aí, quem é que é da época do desenho do Bacamarte, que ficava lá em cima da montanha na casa, o ermitão, com uma espingarda que o cano fazia assim, e, pô, alguém chegasse perto, ele queria dar tiro. É tipo estilo, pô, não faço questão, quero ficar aqui na minha. Mas, assim, a única maneira de você, hoje em dia, desacelerar é para um lugar desse, com o pé no chão, que nem lá, pô, que eu fui no Piauí, Barra Grande, numa trip de kite, e a cidade é quase toda, cidadezinha pequena, como se fosse uma cidade de Búzios há 30 anos atrás, ela é toda... Não é chão de terra, é chão de areia da praia. A rua não tem calçada. Você anda com o pé no chão, sem sandal, quisesse. Né? Acho que tá, né? A história do pé na terra, pisar na terra, no planeta, isso é importante. Não estou querendo dar uma de esotérico, místico, né? Mas, meu irmão. Não, cara, tem uma história muito engraçada que um kahuna do Hawaii, ele me contou, que eu conheci os caras, já tive essa oportunidade, que ele falou a respeito do mana, que é a energia... Não, padre eu tô fora, principalmente no Havaí eu tô fora. Não, é porque alguns kahunas tem algum tipo de religião por trás, eu só estava perguntando. Tem uns que são pastores que eu conheço, são de Maui, eu conheço. Ele falou para mim que o ser humano antigamente ele era muito mais forte. E a gente vê isso nas histórias. E aí ele me falava que é porque tinha muito contato com o solo, porque tem uma energia que sai do centro da Terra e que nós somos uma bateria, tá ligado? E, cara, tem várias coisas relacionadas a isso, que hoje eu estudo sobre isso também, né? Eu já estudei muito sobre religião no passado, eu abri o leque para várias outras coisas e tem muita coisa interessante. E essas coisas são coisas que talvez mais para frente as pessoas comecem a procurar mais, porque vai começar a sentir falta. Porque hoje claro.
a molecada de 12, 13, 14 anos, eles têm acesso à informação que geram neles uma procura por um quem eu sou, e em uma época que eles não eram para estar pensando sobre esse tipo de coisa. Gera alguns tipos de expectativas a respeito do corpo, a respeito da imagem, a respeito de como é que estão os meus seguidores, um moleque de 12 anos preocupado com os seguidores, com a imagem. E isso gera uma crise existencial em vários níveis. E eu acho que, mais para frente, eu acho que o ser humano vai começar a voltar a procurar isso, porque está ficando tudo muito mecânico, tudo muito computador, tudo muito agora, entendeu? Já tem uma galera, né, Duda, que se preocupa com isso, né? Quando o cara busca alimentos orgânicos, porque quando você falou que o ser humano era mais forte, o Kahuna no Havaí te falou há um tempo atrás, o ser humano... Por que ele era mais forte também? Não é só porque ele estava mais perto da terra, com o pé ali no chão, humano, é essa energia que brota da terra, né? Quando ele fala da terra, é do Havaí dele. Não era só isso, não é só a energia verdadeira que existe. É porque ele comia o aipim, o milho, plantado ali do lado, ou ali pertinho, ou no terreno dele. Pegou, arrancou a cenoura e comia. Sopa, cozido, cru, e o alface, e o brócolis. Também. E eles plantavam, tinha a parte física também, né? Plantavam, mas eu estou dizendo assim, a questão de arrancar o alimento de lá, da terra, do jeito que ele veio ali, pegar o peixe do mar sem químicos. Então, o que aconteceu nos últimos anos? Junto com essa velocidade toda de internet, a industrialização, ela ficou absurda. E aí, para poder ter alimentos que vão para lugares longes, em grande quantidade, toca de conservante, toca de botar técnicas para preservar o alimento mais tempo, não só no supermercado, como nos transportes, como na casa da gente. E aí, cara, não tem jeito. Esses alimentos, eles perdem muito dos nutrientes verdadeiros. E a gente hoje se alimenta de maneira mais pobre. Não estou querendo ser... Eu sou ligado à alimentação minha vida inteira, por isso que eu tenho uma idade ainda, consigo ter energia. Não sou píssico, mas sou muito antenado. Sopa todo dia de noite, com um pouquinho de torrada integral, blá, blá, blá. Mas assim, a consciência de que os alimentos são muito processados, tem que tomar cuidado. E outros hábitos também, né? Parece besteira. Eu li um livro sobre questões cancerígenas. Os painéis dos carros hoje em dia, quando ficam no sol depois de mais de 1 hora, isso não é papinho, porra. Meu irmão, ele emana um gás muito perigoso. Então, todo dia que você entra no seu carro, se ele está no estacionamento, no sol, no supermercado, ou um lugar, não sei o quê, que você entra no carro, aquela primeira entrada, tem um gás ali dentro que saiu do material do painel, que é perigosa. Então, eu estou dando esse exemplo porque tem outras coisas que a tecnologia trouxe para a gente. E antes a gente era o quê? Pé no chão, saia da casa, ali na horta, na praia, na serra, cachoeira, não sei o quê. Não é um programa, estou dizendo, era mais natureza. Então, as pessoas das cidades grandes... Eu acho que o próximo passo, a galera vai começar a se ligar que eles vão ter que voltar para trás para conseguir andar para frente. Assim, andar para trás é uma forma de você olhar o passado, você olhar falar, o passado, né? Olhar. Olhar verdade, o passado para entender. Na verdade, assim, olhar o passado, exatamente. Como era a alimentação antiga. Várias coisas do passado, elas, na verdade, já tem muita gente falando sobre isso, agindo dessa forma, né? As comunidades orgânicas que se alimentam de comida orgânica, a defesa das alimentações orgânicas ou veganas, elas vêm aumentando. Antigamente você chegava, eu me lembro que eu fui um dos primeiros compradores de verduras e legumes orgânicos no Rio de Janeiro. Fui descobrir uma cooperativa na Barrinha, no começo da Barra da Tijuca, de umas meninas que vendiam coisas orgânicas, feinhas, elas pegavam de uma comunidade indígenas na Serra do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, tarará. Aquilo não tinha no supermercado. Hoje em dia, não só tem
gôndolas no supermercado de produtos orgânicos, como tem supermercados de produtos orgânicos. Então já existe restaurante com pratos orgânicos. O frango mais caro um pouco, mas, ou seja, a consciência, o ser humano está ligado. É porque ele é obrigado hoje em dia, das cidades de médio porte grande, a se equilibrar entre as coisas naturais que fazem bem e a tecnologia e a necessidade de sobrevivência e ganhar dinheiro e cuidar da família. Meu irmão, é tudo ao mesmo tempo, como sempre foi. Só que hoje existem essas ameaças. Pô, o celular é um perigo, meu irmão. Isso daqui é um adianto. Isso aqui não é só coisa chique. Isso é um adianto. Não é... Eu não vou botar paranoia. O celular, que aqui é a capinha, vou imaginar, ele perto da cabeça orelha. O tempo todo, principalmente na hora que você está ligando para alguém, ou na hora que você está recebendo a ligação, que é a hora que ele emana mais a energia, que eu não sei qual é o nome, ela, ao longo dos anos, duvido que ela não altera algumas células da sua cabeça. Não é? Eu tenho um amigo meu que ele pegou meu irmão, aquelas antenas... Meu irmão, eu não duvido, eu não posso afirmar, mas é só se embrenhar nos estudos que existem no mundo. Tem um monte de gente que fala que é muito mais perigoso do que se fala. Por quê? Porque o lobby, assim como o lobby da indústria farmacêutica é gigante, você tem que desconfiar de um monte de coisa, do que está sendo, inclusive, hoje em dia, nas questões de pandemia. Você tem que se preocupar, o lobby das antenas de empresas de telefonia celular, das empresas que lidam com banda larga de internet. O lobby é fortíssimo. Muitas pesquisas, muitos resultados de pesquisas científicas devem ser abafados por aí, ou devem ser com o poder financeiro. E aí ninguém não vai ter dificuldade de confirmar qual o grau de dano que algumas dessas tecnologias fazem hoje em dia. Então, é aquela história que eu estava falando, tem muita mistureba. E tem que tomar cuidado. Talvez seja tão grande que não era nem para existir. Talvez o grau seja tão alto que não deveria nem existir. Talvez. Ô Duda, porque, cara, a gente fica o tempo inteiro olha, tem uma coisa muito grave que eu acredito. Pela gente o tempo inteiro. Então, meu irmão, olha só. Isso aí é fato. A energia de rádio, TV, celular, banda larga, são raios que eles se propagam pelo ar atingem, eles chegam a um monte de gente, inclusive na gente. Tem uma coisa muito grave que está acontecendo, sem paranoia, sem ficar, não é teoria conspiratória. Meu irmão, a atmosfera da gente, do planeta, ela está ficando abarrotada de satélites. Mais. E lixo espacial. E alguns deles em camadas mais perto da gente. Antigamente era lá em cima. Hoje já tem pelo menos 3 camadas de satélites menores, de vida útil mais curtas, ou de tipos de ondas diferentes. É o satélite. Eu sei porque, por causa do canal, eu lido com empresa de satélites há 14 anos, 15 anos, né? Para as transmissões do canal. E aí eu fui entendendo, Intelsat, Spamares, a Spasat, enfim. Cara, tá ficando... Se você imaginar isso de maneira concreta, imagina a quantidade de raios, além dos solares, que estão cada vez mais trafegando, descendo para o planeta de todas essas camadas de centenas de milhares de satélites. Eu não sei se isso tipo assim, não faz um mal. Eu não estou dizendo que faz e está acabado. Né? Se a gente estivesse aqui conversando com especialista, o cara, de repente, ia dizer, meu irmão, vocês não têm ideia. E vai explicar direitinho por quê. Mas essa história do 5G, ou dessas tecnologias muito boas, que obviamente vão usar talvez uma quantidade, uma potência de raios maior ainda, isso assusta. Porra. E é um negócio que não vai voltar para trás. Isso que eu ia falar, acho que não tem muito jeito. Como é que o ser humano vai brecar esses interesses comerciais, financeiros, de empresas gigantes, todo mundo? Mas eu quero banda larga da minha cidadezinha pequena. O cara quer banda larga. Aí talvez tenha algumas maneiras menos
perigosas e outras mais perigosas. Eu oro para que tenha espaço no mundo para as Uma pessoas hora e que não 20, queiram hein? viver isso. Então, vou terminar já. Eu oro para que tenha espaço no mundo para que no futuro as pessoas possam ter um lugar para fugir. Mas para terminar e agradecer, bem, todo mundo sabe quem você é, né? Todo mundo que está participando, todo mundo que pega onda sabe quem é o Ricardo Bocão. Eu quero saber qual é a imagem, qual é a mensagem que você pretende deixar, porque um dia a gente vai. Um dia não tem jeito. Um dia a gente vai. Para onde? Não sei. Mas qual é, do teu coração, qual é a mensagem que você quer deixar a tua figura quando as pessoas falarem sobre Duda, você? O eu que você tô com quer deixar? 66. Tá. Eu acho. Uma vez eu pensei nisso, tá? E eu acho que com 60. Assim, eu tô com 66 anos. Eu acho que eu já estou deixando. Não estou dizendo que ela é boa, excelente, ruim, mais ou menos, mas qual a Entendi. mensagem? Eu acho que eu estou deixando. Porque eu acredito muito, e criei meus 2 filhos baseados nisso, que a melhor mensagem que você pode passar para alguém, melhor imagem, é através das coisas que você faz, não apenas das que você fala. Lógico, o que você fala é muito importante para as pessoas ouvirem, mas as coisas que você fala, as mensagens que você deixa ao longo da sua vida, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30, elas têm que ser corroboradas, elas têm que vir acompanhadas pelas suas atitudes. Então, eu acho que a mensagem eu já tenho deixado ao longo dos anos, como todos nós, através das coisas que a gente faz, né? Ou que deixa de fazer. Né? Então, pô, a maioria dos meus projetos longevos, os quais essa característica de projeto longevo é que me orgulha muito, né? O programa Realce, ele durou 10 anos na televisão aberta. Se tivesse durado 3, 4, eu seria muito orgulhoso. Ele durou 10. Junto nós fizemos um programa diário chamado Vibração, que É durou 8. referência. É referência. Depois foram 12 anos no Sport TV, 3.000 programas. A cobertura do circuito mundial WQS no Sport TV durante 10 anos foi uma iniciativa independente, junto com o Guilherme Zattar, junto com o Sport TV, com a Globosat, mas foi uma iniciativa nossa, produção nossa. Nós é que fizemos o desenho e o Alberto Pessegueiro teve a visão de bancar no começo, depois o Guilherme Zattar entrou especificamente no Sport TV e os dois mantiveram isso durante 10 anos. Né? Nós todos brasileiros devemos muito isso aos dois, ao Alberto Pessegueiro e ao Guilherme Zattar, que mantiveram a cobertura do WQS no Sport TV 10, 12 campeonatos por ano durante 10 anos. Nós fizemos cobertura de Newcastle, nós vimos na televisão o Guilherme Erdi ganhando em Newcastle com o Neco Padarates em terceiro, como eu falei, o Armando Daltro com o Mick Fanning ganhou dos 3 brasileiros, mas tinham 3 brasileiros na final, os brasileiros no Havaí, na África do Sul, na Austrália, tudo que é lugar. Então, o WQS, assim como o HIP, assim como o Cala a Boca Bocão, foram todos projetos longevos. E aí, qual é a mensagem que você deixa com projetos longevos? Não estou dizendo que projeto longevo é a coisa mais importante, não. É uma característica. Mas você deixa a mensagem de, primeiro, empreendedorismo, quando você acredita que pode fazer um talk show e faz. Depois, quando dura 4 anos, né, toda semana, são 52 programas, 40 por ano, contando com reprise, vezes 4, 160 programas, você passa uma imagem, um exemplo de persistência, de consistência. E aí aquele programa evolui ao longo de 4 anos. Você passa uma imagem de evolução. E aí você está dando um monte de exemplos fazendo. Né? Além de falar, né? Como eu estou falando aqui para você. Mas eu estou falando apoiado no que já aconteceu. Então, acho que o exemplo que eu, assim, já imaginei, como muita gente deve ter imaginado, fazendo uma fala de 3 minutos, guardando e falando, quando eu morrer, abre aí e bota na televisão, meu filho, ou minha mulher, ou meus netos. Talvez, mas eu acho que o que você faz deixando pela vida, e não estou dizendo que as pessoas têm que fazer muito, não.
cara passar a vida lendo livro e conversando, e dando palestra, e distribuindo conhecimento, ele está fazendo. Né? O cara que está lá na paizinha dele, numa fazenda, tomando conta, ele está plantando e dando comida a um monte de gente. Então, não estou dizendo que tem que ser a sociedade, a intensidade, não estou dizendo isso, estou dizendo assim, você, depois de um tempo de vida, você acaba entregando um exemplo, uma mensagem, através das coisas que você faz. Eu já tive esse desespero de querer mudar o mundo, e aí um dia eu conheci um velhinho, um dia que eu estava fazendo um sopão, lá em Waikiki, estava dando sopa para a galera, e ele era veterano do Vietnã, ele me contou as histórias aterrorizantes, mas aí ele me contou um negócio que eu nunca mais esqueci. A gente deu a sopa e a gente deu uma fruta, e eu estava conversando com ele sobre isso, e ele cortou a laranja. Nunca esqueci isso. Ele cortou a laranja, é uma história, parece que rola por aí. Ele cortou a laranja e me mostrou. Falou, tá vendo, tem uma semente, essa semente vira um laranjal inteiro, ele falou. Então, tu não tem que ficar preocupado com quantas pessoas você vai impactar. Você tem que se preocupar em viver a vida do jeito que você acha que tem que viver e deixando semente. Se vai crescer, a gente não sabe, porque a semente ela começa a crescer debaixo da terra. É onde forma a raiz, é onde ela se estrutura, para depois ela aparecer linda e formosa. Por isso que eu dou Mas muita se você importância. deixar sementes legais, vai crescer. Claro. Às vezes a gente não vai ver. Tem muita coisa que você está fazendo hoje pelo surf, que daqui a 20, 30, 40 anos vai ter gente que vai estar recebendo, né, os louros por uma coisa que você plantou. Muitas vidas, muitos pais e filhos, muitas famílias, muitos moleques vão falar, porra, esse negócio... Por exemplo, quando você veio aqui em casa, a minha mulher tinha um puta problema nas costas, lembra? Que você falou, ó, Célia, se estica na porta, curou. Curou, Bocão. Eu já consegui curar algumas pessoas só com as retóricas de hérnia de disco lombar que eu aprendi. Na verdade, você não está falando que eu fiquei uns 20, 30 minutos falando com ela, né? Não foram 2 minutos. Então, mas, velho, foi algo que você tinha conhecimento, não é? Né? Você tinha conhecimento e sabedoria para passar. A gente ouviu, ela se pendura na porta todo dia. Todo dia ela vai dormir. Porque cria espaço entre as vértebras. Se ela parar de pendurar, as vértebras vão caindo uma em cima das outras de novo e vão pressionar o disco e vai espirrar para cima do feixe do sistema nervoso central. E ali pinçou, ferrou. Então, todo dia pendurado na porta, num batente e tudo mais, durante 2 minutos, 3 minutos, 3, 5 vezes ao dia, mantém as vértebras da tua coluna vertebral e espaçadas, né? Mantém assim, tem que manter. Não pode deixar a verba escorregar para cima do nervo, nem apertar o disco e o disco espirrar para cima do nervo. Aproveitando aí o nosso ao vivo e falando para as pessoas que estão ouvindo. Isso é uma das coisas, da né? câmera agora para você. Se pendurar nos batentes de casa, vendo? se pendurar no batente do elevador quando estiver esperando. A ideia do programa é essa. É trazer pessoas que tenham experiência de vida em várias áreas que possam mudar a vida de alguém. Então, cara, eu queria te agradecer, porra, muito, tá ligado? Muito. Vou te liberar. Valeu, Duda. Né? Foi um prazer, cara. E, cara, eu queria te agradecer. Muito obrigado, velho. Vou buscar minha mulher no trabalho. Eu espero que você tenha um bom final de ano, boas festas, e que em 2021 a gente se encontre por aí, né? Porque a gente acaba se esbarrando em outro lugar aí. Não só na Nova Zelândia. Tá bom, e dá um abraço pro pessoal que acompanhou ali. Eu vi tá aí o Camelo, o Ronaldo Nóbrega, Lucintra, Santo Geraldo Pinheiro, pô, queria dar um alô aí. Na hora tá boa. Caramba, Munir El Haj. Caramba, essa molecada tá colhendo frutos que vocês plantaram. É isso aí. Pô, lá de maneiro, São Paulo. cara, vi do surf. Pô, queria dar um abraço para as pessoas, deixar um abraço aí para quem acompanhou. Você falou que ia dar uma editada, ia deixar registrado em algum lugar, né? Inclusive vai ficar com os comentários muito maneiros. Então, dá boa noite para você, deixar um abraço para sua mulher. Valeu, Bocão, um abraço aí, bom final de ano, boas festas.
Tá travando aí um pouco. Tá legal, cara. Abraço. É nóis. Abraço. Abraço Beijo. também. Abraço a todo mundo aí que acompanhou. Valeu. Valeu. Então é isso aí, galera. Esse aí foi o programa de estreia aqui, né? É sempre bem legal, né? A gente poder trocar ideia com pessoas que têm conhecimento do Ricardo Bocão. Um cara que ele não fez história, ele é história. E ainda vai produzir muita história para o esporte. Queria deixar um abraço para todo mundo, principalmente aqui para o meu sobrinho, que está nos auxiliando na parte técnica, o Camelo. Siga a nossa página aqui. Em breve a gente vai ter um canal onde a gente vai poder passar essas entrevistas no YouTube. A gente vai editar e vai começar um trabalho com outros, né? Outros sábios, outros carrunas e outras carrunas que a gente tem no Brasil e pelo mundo. Valeu, abraço.